No mundo inteiro, a luta das mulheres tem avançado pela legalização do aborto. Elas defendem educação sexual para decidir, contraceptivos para não abortar, mas também aborto legal, seguro e gratuito para não morrer. Já aqui no Brasil, o que a gente vê é o setor bolsonarista, conservador, com o apoio da ministra Damares, ir atrás de uma menina de 10 anos que foi estuprada para tentar impedir que ela realizasse esse procedimento de forma segura. Isso é um verdadeiro absurdo. E a gente não pode fechar os olhos para as meninas e mulheres que passam por situação semelhante na nossa cidade. A gente precisa garantir o direito à vida. As mulheres feministas defendem a vida. As mulheres feministas defendem os direitos das mulheres. No futuro, a maternidade será desejada ou não será. Na minha gestão, a questão da igualdade de gênero vai ser uma prioridade. São José dos Campos está virando a cidade do desemprego. Isso é um absurdo. O que a gente vê é que a gente precisa mudar essa situação. A gente precisa e a gente pode mudar. Infelizmente, na campanha eleitoral, a gente vê o PSDB dizer que vai fortalecer a indústria. Mas na prática, quando a gente vê 2.500 pessoas serem demitidas da Embraer, leva um mês para ele receber os demitidos. E só faz isso depois de muita mobilização, depois de muita luta desses trabalhadores. O Bolsonaro falou na eleição que ou era direito ou era emprego. O que a gente está vendo hoje é a retirada dos dois. A gente está sem nenhum direito praticamente e o desemprego só aumenta. Isso não é possível, a gente precisa mudar essa realidade. E para mudar essa realidade, a gente tem que enfrentar o interesse dos ricos e dos poderosos. E para fazer isso, a gente precisa de uma gestão junto com a população. Somente dessa forma, enfrentando os interesses dos ricos e poderosos, junto com a maioria, é que a gente vai construir uma cidade para os trabalhadores que tenham direitos e que tenham direitos básicos, como saúde, educação, em sua plenitude, mas também emprego e renda. É uma cidade rica, São José dos Campos, e a gente tem condição de fazer uma renda básica emergencial municipal. Somente com o aditivo que a gente viu das obras que o prefeito Felício fez, era possível garantir uma renda básica durante um ano para mais de 17 mil pessoas. Isso é inaceitável, ter dinheiro e não ajudar quem precisa. Já foi colocada no início da pergunta. Passando por cima, a gente pode falar em 300 demissões na GM. Só no setor aeronáutico são 300, com a campeã da Embraer com 2.500. A TI Brasil já anunciou seu fechamento, são mais 100 demissões. E a licitação no contrato dos ônibus da cidade quer acabar com o emprego de 700 cobradores. Isso é inaceitável. Além disso, a gente vê ataque também aos servidores públicos. Uma prefeitura comprometida com a maioria da população precisa defender emprego e renda. Quero começar prestando toda a minha solidariedade aos familiares e amigos dessas vítimas do coronavírus. É triste a realidade que a gente está vivendo e a gente não pode se adaptar a ver mortes todos os dias. Essa situação que a gente chegou no Brasil e em São José dos Campos poderia sim ter sido evitada. E existem 3 passos para isso. A primeira coisa é o isolamento social. Se a gente tivesse garantido isolamento social pleno para todas as pessoas, a gente não estaria ainda nessa situação. Outra coisa é testagem em massa. A testagem é fundamental para o terceiro passo, que é mapear as pessoas que estão positivas. Infelizmente, isso não foi feito de forma eficaz e agora a gente chegou nessa situação. Mesmo assim, infelizmente, o que a gente vê é os governantes tentarem a todo custo voltar à normalidade, tentando voltar com as escolas funcionando, sendo que na rede pública a gente vê uma superlotação dentro da sala de aulas. O que a gente vê é o Felício Ramute reduzindo a frota de ônibus bem no meio da pandemia. Quando a gente precisava de mais isolamento social, o que a gente viu foi reduzir em quase 25% da frota, gerando superlotação, aglomeração. Então a gente pode reverter essa situação, a gente pode e deve pensar na saúde da população, é pensar no futuro de São José dos Campos. Não existe futuro sem as pessoas que constroem essa cidade. Nós do PSOL defendemos uma gestão que seja feita junto com a população. A prefeitura não é para gerir negócios dos grandes empresários.
Prefeitura serve para amparar aqueles que mais precisam e servir ao conjunto da população. O que a prefeitura precisa fazer é acabar com a pobreza e extrema pobreza. O que a prefeitura precisa fazer é gerar emprego e renda e direitos básicos para o conjunto. Sem isso, um governante está aqui, como eu disse inicialmente, para fazer função que não é dele. Não pode ser que a gente aceite, nesse momento, que a prefeitura fique gerindo negócios dos grandes empresários. O PSOL é o partido das lutas. O PSOL é o partido daqueles que se indignam com a justiça social, daqueles que não acham certo o que está acontecendo, que não se conformam com as mortes no dia a dia. É o partido das mulheres, é o partido do movimento negro, é o partido das LGBTs, dos trabalhadores que foram demitidos na luta em defesa do emprego, dos moradores do banhado, contra a reforma da Previdência. Esse é o nosso papel, revogar todas as medidas que prejudicam o conjunto da população e aplicar novos programas para acabar com a desigualdade social. Somente assim a gente vai conseguir, de forma coletiva, junto com a população, ter uma gestão mais democrática 10 segundos. E governar para a maioria. O que a gente vê é precarização em todas as áreas que a prefeitura é responsável. Infelizmente, existe precarização na saúde, não só por conta do momento imediato da pandemia, mas também porque não existe reposição dos profissionais que a gente perdeu ao longo dessa última gestão. Existe precarização na educação. Você falou da creche, é verdade. Infelizmente, ele está tentando aumentar o número de vagas sem mexer na estrutura. Assim, minha filha, por exemplo, que estuda na rede municipal, perdeu o direito à sala de leitura e também de música. Isso é inaceitável. A gente quer crescer para todas as crianças em tempo integral. Bolsonaro e os seus aliados, seja escrachado como o senhor ou seja os mais tímidos como o Felício, jogam contra São José dos Campos. Infelizmente, eles tentaram entregar de bandeja a Embraer, empresa na qual eu trabalho, para a norte-americana Boeing. Agora o que a gente vê é prejuízo e demissão. Querem privatizar a Petrobras. E atacam institutos federais e os cientistas, como aconteceu, infelizmente, com o Ricardo Galvão. No nosso mandato, o PSOL, a coisa vai ser diferente. A gente não vai se omitir em relação a esses temas. A gente vai, junto com a população, ir para cima para reverter essa realidade. A gente não vai aceitar. É somente um mandato, junto com a população, democrático e inclusivo, que a gente vai conseguir barrar esses absurdos que estão acontecendo. E vai ser um mandato pelos direitos, pelo emprego, pela ciência e pelo INPE. INPE sim, ele não. Eu quero começar agradecendo a todos os espectadores que ficaram até esse horário da tarde e da noite conosco. Quero agradecer o espaço desse debate para que a população consiga conhecer as propostas de cada candidato. Mas quero dizer também que esse espaço está incompleto. Infelizmente, não estão todos os candidatos aqui. Nós somos o Partido da Democracia. A Raquel de Paula, nossa companheira, por exemplo, única candidata negra, não está presente nesse momento. Eu acho que todos os candidatos deveriam estar participando. A democracia hoje no país está ameaçada por conta do autoritarismo bolsonarista. E nós, que somos o Partido da Democracia, temos perguntas. A primeira pergunta que eu quero saber é quem mandou matar Marielle Franco. A segunda pergunta que eu quero saber também é por que Queiroz depositou R$89 mil na conta de Michele Bolsonaro. A Polícia Federal devia estar trabalhando nesse momento para responder a essas questões. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo é a Polícia Federal trabalhando para intimidar e perseguir ativistas de esquerda, como aconteceu, por exemplo, com meu colega de partido, Guilherme Boulos, que está no mesmo horário no debate de São Paulo. Não vão nos calar. Não vão nos calar. A nossa força é coletiva. O PSOL é o partido das lutas, das mulheres, dos negros e negras, das LGBTs, dos trabalhadores demitidos, dos movimentos sociais em luta por todos os direitos. A gente tem coragem para mudar. A gente tem coragem para enfrentar os ricos e poderosos porque a gente não tem rabo preso. Assim, enfrentando os ricos e poderosos, é que a gente vai conseguir emprego e renda. Nós vamos juntos, então nos procurem nas redes sociais, para juntos a gente construir uma São José para a maioria. Tempo esgotado, Vote 50.